Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo e eu quero falar sobre esse vídeo, uma coisa que me chamou a atenção. Bom, na verdade eu pensei que a polícia ia dar um parecer, um resultado final sobre a morte, né? Ou então o mandante do crime que vitimou Marielle Franco e Anderson Gomes, que era seu motorista. Mas incrível que pareça, não foram lá tentar pegar o capitão Adriano, né, ex-capitão da polícia, foi o Bob, e no final das contas ele acabou sendo o quê? Vitimado. Tem, meus amigos, jornais falando que é queima de arquivo. E na coluna de Chico Alves, ele traz assim, ó: a polícia quer me matar, não prender, diz ex-capitão Adriano a advogado. Incrível, né, rapaz? Então, o colunista fala: o ex-capitão da PM Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar milícia escritório do crime, morto hoje pela polícia na zona rural do município de Esplanada, Bahia, temia ser alvo de queima de arquivo. Na quarta-feira, Adriano ligou para o advogado Paulo Emílio Carta Preta e avisou do medo que a polícia quisesse matá-lo e não prendê-lo. O ex-capitão chefiaria uma quadrilha que tinha em seus quadros dois acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A informação foi publicada pelo repórter Caio Sartori do Estado de São Paulo e confirmada pelo advogado. Nessa entrevista à coluna: se eu entrar na prisão e eu tô morto, em um período muito curto, e tenho absoluta certeza de que essa operação não é para me prender, é para me matar, disse Adriano à Carta Preta. A mulher de Adriano, Júlia, ouviu do ex-capitão a mesma informação. Já na UAU, o ex-capitão Adriano ligou para dizer ao senhor que tinha medo de ser morto pela polícia numa espécie de queima de arquivo. E Paulo Emílio Carta Preta fala: foi a primeira vez que eu falei com ele. Quando foi constituído o processo já estava andando, então nunca tive a oportunidade de falar com Adriano. Tinha sido sempre por meio de familiares. Mas na semana passada, na quarta-feira, logo depois daquele incidente lá na Costa do Sauípe, quando a polícia fez uma operação, foi surpreendida por uma ligação dele no meu celular. Dr. Paulo, aqui é o Adriano, seu cliente. Nunca nos falamos, o motivo da ligação é que ele estava muito receoso. Tinha certeza de que essa operação não tinha sido feita para prendê-lo, mas sim para matá-lo. Até tentei dizer que nessas circunstâncias eu preferia que ele se entregasse para facilitar os habeas corpus que temos contra a prisão preventiva. Enfim, mas ele disse: doutor Paulo, doutor, eu não passo vivo. Se eu entrar numa prisão, eu estou morto em um período muito curto e tenho absoluta certeza de que essa operação não é para me prender, é para me matar. Palavras do ex-capitão. Aí o advogado fala que tentei tranquilizá-lo e disse que estava muito confiante na absolvição do processo. Não havia nenhuma prova, ao contrário do que se publica na imprensa. A gente vê a notícia, é uma coisa. A gente vê o processo, não tem absolutamente prova nenhuma. Costuma até dizer que ele era bandido de folhetim. O processo em si não provava aquilo que se diz, usualmente, que ele era miliciano. Hoje recebi, consternado, essa informação da morte. Então, o colunista ainda pergunta: o senhor vai comunicar isso às autoridades? Tem o dever moral de comunicar isso aos órgãos de apuração. Me parece absurdamente necessário que se faça uma apuração rigorosíssima para saber se isso foi de fato uma resistência ou um extermínio. Nem a pessoa mais procurada de todo o mundo ou de todo o país pode ser morta de uma forma injustiçada, como pelo menos esses dois relatos apontam ou sugerem. Meu dever derradeiro como defensor do Adriano seja pedir apuração rigorosíssima pelos órgãos de direito. Se o Adriano era o que a imprensa dizia, uma máquina de guerra, é muito improvável que ele, dando resistência ali, não tivesse matado ou ferido algum policial. É preciso uma perícia no local para que se diga se de fato ocorreu essa forma. O auto de resistência nós conhecemos bem como funciona. Vou fazer o contato com as corregedorias do Rio e da Bahia e com o Ministério Público. O que o senhor acha que a morte dele muda na apuração do assassinato de Marielle? E ele responde, o advogado de Adriano: ele nunca foi acusado de participar da morte de Marielle. Ele é acusado de chefiar uma organização
da qual alguns integrantes teriam sido incumbidos dessa morte. Nunca houve ligação dele com essa morte. Há diálogos que já foram publicados na imprensa no sentido de que ele nem teria conhecimento desse caso. Assim, a coluna de Chico Alves encerra esse assunto e a gente traz aqui uma indagação. Por quê? Mas o porquê as pessoas queriam a morte dele e não a prisão? Na verdade, estavam caçando o Osama Bin Laden? Era. Porque ele foi morto numa operação que a gente fica até querendo saber o porquê. Incrível como as queimas de arquivos são datadas nos folhetins como resistência à prisão, à morte. E aí, os noticiários falam que foi em troca de tiroteio. E o pior é que esse Adriano, ele é ligado à família Bolsonaro. E 2 dias antes, o Eduardo Bolsonaro estava em Salvador. Assim, meus amigos, estão as reportagens. Que não faz tempo não, estão menos de 5 horas. O Requião disse que quem matou o capitão, né, o ex-capitão Adriano, eram as pessoas envolvidas que ordenaram a morte de Marielle Franco. O capitão tinha certeza de que não ia ser preso e ia ser morto. E aí você fica pasmo. E aí você fica perplexo porque como esse poder paralelo da milícia está atuando no nosso governo. Milicianos. Não, quando eu era criança, quando eu cresci, os nomes mais temidos era o quê? Eram os traficantes. Marcola, Fernandinho Beiramar? Não, agora é miliciano. Miliciano é o pavor. E é incrível que acabou de sair no Diário do Centro do Mundo que áudio, Bolsonaro defende o miliciano Adriano Nóbrega. Eduardo Bolsonaro chegou à Bahia 2 dias antes da morte. Cara, é muita coincidência dessa família Bolsonaro envolvida no meio desses milicianos. Mas por que da morte do capitão Adriano? Foi morto em troca de tiro do BOPE. O ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, foi morto na manhã deste domingo durante uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE da Bahia. Porque na Bahia também tem um BOPE, viu? Com o apoio do setor de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro não está incumbida de investigar? E cadê a polícia militar que não estava no meio? Porque foram logo subindo, metendo bala. Qual foi a troca que teve? O ex-militar era um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, inclusive com um alerta vermelho da Interpol. O ex-policial militar foi localizado numa área rural do estado da Bahia, no município de Esplanada. A ação teve apoio da Secretaria do Estado de Segurança da Bahia no início deste mês. A Polícia Civil fez uma operação na costa do Sauípe para prendê-lo, mas não encontrou. Na ocasião, Adriano deixou para trás uma identidade falsa. Há cerca de 1 ano, o ex-capitão vinha sendo investigado e monitorado pela inteligência da Secretaria de Polícia Civil, que conseguiu chegar ao paradeiro dele na Bahia, com o apoio operacional do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar da Bahia. Foi realizada uma ação com o uso de helicópteros. Segundo a polícia, Adriano era acusado de ser o chefe de um grupo criminoso formado por matadores de aluguel, que ficou conhecido como Escritório do Crime. Investigado por suspeita do envolvimento das mortes de Marielle Franco e de Anderson Gomes, ele era réu na Operação Intocáveis do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a milícia do Rio das Pedras. Adriano Nóbrega estava no sítio, que seria de um político. Na casa foram encontrados 4 armas, 2 pistolas e 2 espingardas. A ser prendido pela polícia, ele atirou com uma pistola Glock calibre 9mm. Agentes que participaram da operação contaram ao Globo que houve intensa troca de tiros e que o ex-militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Imensa troca de tiros. O cara tinha uma espingarda, pistolas, uma imensa troca de tiros. Ele não precisaria ter apoio para confrontar a polícia? Meus amigos. O advogado de Adriano, o ex-capitão, ele vai falar e vai querer também sobre uma perícia rigorosíssima sobre essa morte.
E afinal de contas, o que é que esconde atrás dessa morte? Por que que a família Bolsonaro é tão envolvida nesses acontecimentos onde há o nome de milicianos? Ou seja, as pessoas tinham medo, não é, do PT trazer uma quadrilha para dentro do governo brasileiro, mas esqueceram que a família Bolsonaro já era parte de apoios a milicianos no Rio de Janeiro. E isso me parece que o poder só fez sair do Rio de Janeiro para ir a Brasília, porque tem muitos, mas muitos políticos que têm uma certa admiração e também um contato com milicianos. Isso é muito perigoso para o nosso país sobre a democracia. Mas afinal de contas, o capitão Adriano morreu e vai ficar ainda inexplicável e o porquê da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes? Quem mandou matar o ex-capitão do BOPE, Adriano Nóbrega, Marielle Franco e Anderson Gomes? Será que não são as mesmas pessoas? O que você acha? Eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.